Bom dia, gente. Então, essa aula vai ser exibida, então, no dia 31 de março, né? Que é a nossa aula de ciências com o sexto ano. Hoje, a gente vai iniciar o livro 3, tá? Tem algumas coisas que a gente não concluiu no livro 2, mas a gente vai concluir de outra forma, né? Vai ser um semináriozinho básico e depois a gente conversa sobre isso, tá? Então, como vocês sabem, minha metodologia, a gente sempre utiliza slide na aula, né? Então, estou abrindo aqui meu slide, tá? Aguardem só um pouco. Então, hoje a gente vai falar sobre misturas e substâncias, né? Misturas e substâncias, tá? Meu nome é Márcia Cidade e a gente vai ficar aqui por um tempinho. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre misturas e substâncias, mas para isso a gente precisa conhecer as propriedades da matéria, tá? E, a princípio, o que é matéria, né? Então, todos os objetos ao nosso redor são formados por diversos materiais, constituídos de matéria. Mas podemos falar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, eu tenho uma massa e eu ocupo um lugar no espaço. O meu caderno tem uma massa e ocupa um lugar no espaço. Essa minha televisão que está aqui atrás, ela tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo isso é matéria, tá? Normalmente, né, a gente vai ter uma matéria-prima que vai dar origem a diversas matérias que a gente conhece, né? No caso, o petróleo. O petróleo, ele vai dar origem ao plástico, né? A gente utiliza de diversos meios e a gente sabe que ele é um grande poluidor do meio ambiente também, né? A gente também sabe que a árvore da seringueira, a gente consegue extrair o látex, e com esse látex a gente consegue produzir, né? O látex é a matéria-prima que a gente consegue produzir borracha, entre outros materiais também. Então, todo tipo de matéria tem propriedades comuns, né? Uma dessas propriedades, então, é a massa, volume e densidade. Esses três tipos de propriedades são chamados de propriedades gerais da matéria. Então, no caso, eu coloquei um exemplo aí. A gente tem uma bola de futebol, né? A gente tem bola de bilhar e uma bola de basquete. Tudo é bola. Porém, todos esses tipos de bola, eles vão ter uma massa diferente, uma densidade diferente e um volume diferente. Mas, antes de tudo, a gente tem que saber o que é massa, né? A massa de um objeto está relacionada com a quantidade de material que o constitui e ela pode ser medida utilizando uma balança. Então, já eu explico, né? Ali não, segundo itemzinho, né? A força de atração da Terra é chamada de força de gravidade, né? A força de gravidade ela vai atuar sobre a massa dos corpos, resultando no peso. E aí a gente sabe que cada planeta do sistema solar ela vai ter uma gravidade, uma força da gravidade diferente da nossa. Ou seja, né, o peso da pessoa vai ser diferente nos diversos planetas, tá? Por exemplo, a nossa força gravitacional aqui na Terra é 9,8, mas normalmente as pessoas arredondam para 10, né? Como é que eu vou calcular o meu peso, né? Meu peso. Então, peso vai ser igual ao quê? Peso é igual a massa, minha massa é 50 vezes 9,8. Então, quando você calcula isso aqui, você vai ter o valor do seu peso. Então, normalmente a gente fala errado, né? A gente fala assim, eu peso 50 quilos. Não, tá errado. A minha massa é de 50 quilos, tá? O peso não. O peso vai ser 500 quilogramas. E para a gente poder medir o nosso peso, então a gente precisa, né, de uma balança.
Quer dizer, para a gente medir a nossa massa, a gente precisa de uma balança, tá? E aí, né, qual que é a diferença de peso vezes a massa, né? Então, nem eu já mencionei que em cada planeta, né, você vai utilizar a força gravitacional, vai calcular e você vai ter um peso diferente em cada planeta. Volume, né? Então, a gente sabe que uma da propriedade da matéria diz que é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, esse lugar no espaço é o nosso volume. Tá? Então, o volume de determinado corpo corresponde ao lugar ocupado por ele no espaço. Segundo a lei da física, todo corpo tem um volume definido. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso também é uma propriedade, né? A impenetrabilidade. Jamais você vai encontrar dois corpos ocupando o mesmo espaço. Por exemplo, eu tenho esse meu controlezinho aqui da Sky, eu posso pegar esse meu outro controle e colocar em cima. Ele está ocupando o mesmo espaço? Não está, porque aumentou esse espaço aqui, tá? Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, tá? Eles podem estar grudadinhos um no outro, mas não aumentou o espaço, aumentou o volume, tá? Ali a gente tem embaixo, né, um exemplo. Né? A gente tem a balança sendo utilizada, a gente tem ali, ó, 1 quilograma de algodão e 1 quilograma de uma bolinha de ferro. A gente consegue observar que 1 quilograma de algodão ocupa um espaço bem maior do que 1 quilograma de uma bolinha de ferro, tá? Daí, outra propriedade é a densidade. Creio que todo mundo já assistiu o filme It, né? Então, o palhaço, ele está segurando um balão. Aquele balão, ele sempre está flutuando, né? Por que aquele balão do filme It flutua, esse outro balão flutua, e o balão que a gente enche com o nosso ar atmosférico, ele não flutua? Por quê, né? Se a gente for analisar, então, a densidade do gás hélio, ela é menor que a densidade do nosso ar. Então, se a densidade é menor, o gás hélio, como tem a densidade menor, ele flutua. O gás normal não flutua, ele é mais denso, então ele tende a afundar. Né? Não afundar, né? E aí, tem uma formulazinha para a gente calcular a densidade, que seria densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Analisando a fórmula, podemos notar, deixa eu abaixar aqui, né? Podemos notar que a densidade é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, ou seja, quanto maior a massa, maior será a densidade. Quanto maior o volume, menor será a densidade. Ou seja, se a densidade aqui aumenta, a massa também aumenta. Mas se a densidade aumenta, o volume diminui. Tá? Então, é inversamente proporcional. Aqui, ó. Qual é o mais denso, será? Será que a pedra vai ser mais densa do que o algodão? Então, se eu pegar o algodão e jogar na água, quem é que vai flutuar? Né? O algodão ou a pedra? Lógico que o algodão vai flutuar e a pedra vai afundar. Logo, quem é mais denso? A pedra é mais densa que o algodão. Mesma coisa. Se eu pego o óleo e coloco na água, quem vai ser mais denso? O óleo ou a água? Quem é que vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo? Então, nesse caso, a gente vê que o óleo ele é menos denso que a água. A densidade da água é mais ou menos 1. E a do óleo, então, para ela flutuar, ela tem que ter uma densidade menor do que da água.
O gelo ele tem uma densidade menor do que a água. Então, se ele tem uma densidade menor, o gelo também flutua. Tá? Aqui a gente tem outro exemplo. A gente tem o petróleo e o mar. E aí? O que acontece com o petróleo quando acontece o derramamento de petróleo, quando a gente está retirando o petróleo do fundo do mar? Normalmente o petróleo ele vai flutuar, ele é menos denso que a água também. Então, agora a gente vai falar sobre os materiais. Podem ser contidos por substâncias químicas ou pela mistura delas. Um exemplo mais fácil da gente ver é o ar atmosférico. Será que o ar atmosférico ele é formado por apenas um gás ou será que ele é constituído por vários e vários? Né? A gente sabe, então, que ele é formado por vários e vários gases. A gente vai ter nitrogênio, a gente vai ter oxigênio, a gente vai ter gás carbônico, a gente vai ter diversos outros gases ali. Tá? Então, ele é formado por uma mistura desses gases. Tá? Mas ele também pode, né? Como aqui no exemplo, a gente tem o ouro. O ouro ele é formado por uma única substância química, que é o, né? Ele tem um elemento químico, o ouro, sendo o ouro. Então, não é difícil a gente compreender a diferença de uma substância química e de uma mistura. Aí aqui a gente tem outro exemplo, né, de mistura. Se você pegar a garrafinha de água mineral, será que na água mineral a gente só vai encontrar o átomo de água? Ou será que a gente encontra outras coisas na água? Né? Então, a gente vê ali, ó, composição química da água. Bem aqui, ó. A gente consegue ver, então, que a água ela vai ser formada por diferentes elementos químicos. Deixa eu ver aqui. Então, a gente consegue ver que a água aqui ó, é formada por diferentes elementos químicos. A gente vai ter bário, estrôncio, cálcio, magnésio, entre outros. Tá? Então, a água é considerada uma mistura. Ela não é um elemento puro. Tá? Outros exemplos de mistura que nem está aí no slide, né? A gente tem o sangue, a areia, o leite, petróleo, dentre outros. Tá? Então, uma substância química, ela pode ser classificada como simples ou como composta. Tá? Então, uma substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico. No caso, a gente tem aqui ó, as bolinhas vermelhas. Então, essa bolinha vermelha representa o gás hélio. Essa bolinha azul representa o gás oxigênio, né? Que são 2 átomos de oxigênio. Então, cada bolinha é um átomo. Tá? Então, aqui eu tenho 3 átomos de hélio. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, né, formando gás oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio formando gás oxigênio. Tá? Ozônio, né? O gás ozônio, ele tem 3 átomos de oxigênio. Então, eu tenho um oxigênio aqui, aqui e aqui. Então, 3 átomos de oxigênio formam o gás ozônio. 4 bolinhas da mesma cor, mostrando que é o mesmo elemento químico, no caso, o fósforo. Eu tenho 4 bolinhas amarelas formando o fósforo, que é considerado uma substância simples. Tá? Já uma substância composta são formadas por 2 ou mais elementos químicos, né? Que podem ser decompostos. Então, a gente tem aqui embaixo, ó. Aqui a gente tem um oxigênio que é simples, né? É uma substância simples. E aqui a gente tem o gás carbônico, que é uma substância composta. Como é uma substância composta? Como é que eu consigo identificar que é uma substância composta? Porque eu tenho uma bolinha azul, outra azul e uma vermelha no meio. Então, pelo tipo de coloração, eu consigo ver que tem 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono, tá? Então, eu tenho 2 elementos químicos diferentes na formação da molécula do gás carbônico. Aqui, normalmente, também, só para a gente verificar o que é uma substância composta, né?
Composta é quando eu vou ter bolinhas de colorações diferentes, ou seja, átomos diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 bolinhas diferentes. Eu tenho essas 3, tá? Aqui embaixo eu tenho a molécula da água, né? Que também é formada por átomos diferentes. Então, a gente tem 2 cores diferentes. A gente tem o roxinho e o azulzinho. Aqui no lado a gente tem outras substâncias, né? No caso, ácido clorídrico, que é formado, então, por hidrogênio e carbono. A gente tem o cloreto de sódio, que é formado por 2 elementos químicos também. E assim vai. Então, isso aqui são tudo substâncias compostas. Tá? Consigo diferenciar, então, pela coloração das bolinhas. Então, se tiver várias bolinhas coloridas, são várias substâncias, são vários elementos químicos diferentes que vai formar aquela substância. Então, aqui a gente tem outros exemplos, né? Água. A água é uma substância composta. Por quê? Porque eu vou ter o átomo aqui de hidrogênio e oxigênio aqui, tá, gente? Sal de cozinha, olha aqui, ó, observem isso aqui. A gente vai ter aqui o cloreto e o sódio, são 2 átomos diferentes. Como é que eu sei que são átomos diferentes, né? Porque aqui, ó, tem uma letra maiúscula e uma minúscula. Aqui tem uma maiúscula e uma minúscula, tá? Mostrando que são coisas diferentes, tá? Aqui a mesma coisa. Aqui é uma substância composta, por quê? Porque eu tenho o açúcar, tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Já o ferro, eu só tenho um elemento químico, eu só tenho o ferro, o Fe. Então, se só tem uma letrinha minúscula aqui, maiúscula, perdão, é uma substância simples, tá? Ouro, mesma coisa, ó, tem o A e o U, substância simples. Gás ozônio só tem um, que é uma substância simples, que só tem oxigênio. E aí, nós temos Mendeleev, né, que ele construiu a tabela periódica, ele conseguiu organizar todos os elementos químicos, né, basicamente a maioria dos elementos químicos, e construiu, né, de acordo com as propriedades químicas, o tipo de massa, quantidade, todas as propriedades químicas ele verificou e colocou esses elementos na tabela periódica. A gente vai ver futuramente mais detalhadamente, tá? Então, aqui é só para a gente ver mesmo o que é uma tabela periódica, né? Como é que ela é dividida. Aqui, tudo que está aqui, gente, ó, são elementos químicos, tá? Esses elementos químicos, eles podem se misturar e formar moléculas, formar substâncias, misturas, etc. Agora, a gente vai para o exercício de aplicação. Em relação às propriedades gerais da matéria, explica as semelhanças e as diferenças observáveis em 1 quilograma de chumbo e 1 quilograma de algodão. Então, você vai pegar, faz de conta, né, 1 quilo de chumbo, né, 1 quilo de chumbo e 1 quilograma de algodão. Então, qual que é a diferença que a gente consegue observar do chumbo para o algodão? Pode ser em relação ao volume, pode ser em relação à massa. Então, você tem que ver o que é diferente, o que é comum nessa questão, tá? Bem acessível. A gente vai responder pelo WhatsApp depois, tá, gente? Próxima questão é uma questão um pouquinho comprida, mas não quer dizer que ela seja difícil, né? Clarear o cabelo no salão com química ou em casa sem química, né? Então, imagina, a massa quer virar loura. Então, para virar loura, eu vou ter que ir no salão, vou ter que passar alguns produtos nesse cabelo. Esses produtos, será que tem química ou não tem química, né? Esse pensamento permeia o senso comum, pois no salão são usados tonalizantes, oxidantes, neutralizantes e uma série de outras substâncias. Enquanto as receitas caseiras contam com a utilização de produtos naturais, como plantas e até mel para mudar a tonalização do cabelo, né? Teve gente que usava mel para clarear o cabelo. Sobre o clareamento capilar, podemos
inferir que, por ser natural e sem a presença de substâncias químicas, ele é menos invasivo. Será que eu posso clarear meu cabelo e ele vai ser menos invasivo? Não vai ter química no produto utilizado? Por ter apenas produtos naturais, oferece riscos menores, sendo um procedimento mais seguro. Apesar de ser um processo natural, também contém substâncias químicas. A isenção de tonalizantes e outras substâncias torna o procedimento seguro, só deve ser realizado em temperaturas amenas. Então, será mesmo que utilizando mel não tem nenhuma substância química no mel? É uma questão bem acessível, né? Então, já já a gente responde no grupo. Vamos para a questão 3. Então, a questão 3 é para a gente poder diferenciar em relação a substância simples ou composta. Então, para ser feita a questão 3, a gente analisa assim. Em 2015, realizou uma conferência mundial, né, que foi a Conferência de Paris, para debater sobre o aquecimento global e a redução do efeito estufa. Dentre os principais gases causadores desses problemas, a gente tem aqui dióxido de carbono, né? A gente vai ter o monóxido de carbono, que vai ter o dióxido de nitrogênio, a gente vai ter o monóxido de nitrogênio e a gente vai ter o dióxido de enxofre, que por meio de diferentes mecanismos podem levar ao aquecimento global, à formação de chuva ácida e à destruição da camada de ozônio. Então, tudo que eu circulei de vermelho são... Quer dizer, não posso dizer, né? Vocês têm que me dizer. Aí vocês têm que ver se é uma substância simples ou simples ou composta, tá? No caso, a gente sempre tem que levar em conta que eu tenho aqui, ó, dióxido de carbono, eu tenho duas letrinhas maiúsculas. Então, quando eu tenho duas letrinhas maiúsculas, provavelmente vai ser uma substância composta. Por quê? Porque eu vou ter um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, tá? Então, você vai verificar os outros elementos que tem aí e vai me dizer quantas substâncias vai ter. Por exemplo, né, uma das alternativas, um deles corresponde a uma substância simples e 5 vão ser substâncias compostas. O gás, o dióxido de carbono, ele é considerado uma substância simples? Então, essa é a única que eu já dei a resposta, né? CO2, a gente tem o carbono e o oxigênio. É uma substância simples? Não, é uma substância composta. Por quê? Porque é formado por dois átomos diferentes, tá? Então, a gente já sabe que essa alternativa aqui está errada, tá? O gás oxigênio é formado por um único elemento, quer dizer, o gás ozônio é formado por um único elemento químico chamado de nitrogênio. Então, você vem aqui e olha, isso aqui é o ozônio. Ele é formado por um único elemento, no caso, nitrogênio. Então, você tem que olhar isso aqui e aí você vai ver se é ou se não é. Questão B. O monóxido de nitrogênio é uma substância simples e o dióxido de nitrogênio é uma substância composta. Não sei, você tem que me dizer. O aumento dos gases, né, o dióxido e o monóxido de carbono, ambos substâncias compostas, no ar atmosférico, é benéfico ao planeta. Quer dizer que se tiver muito dióxido de carbono e monóxido, ele faz bem para o nosso planeta? Fica a dúvida no ar. Tá? Respondo, tirarei a dúvida na terça-feira, hoje, terça-feira, dia 31 de março. Próxima questão é exercício proposto, que é para ser feito em casa, mas como todo mundo está em casa, então eu vou explicar como é ser feito e a gente corrige no grupo no WhatsApp. Massa e volume são exemplos de propriedades. Que tipo de propriedade é massa e volume? Falei no início da aula, tá, gente? É uma propriedade química, física, particular, geral ou funcional. Se eu souber que tipo de propriedade é essa, eu já sei a resposta. Super.
Próxima questão. Bárbara pegou um bloco de isopor e um de chumbo, ambos com a mesma massa. Colocou em um tanque com água e ela observou que o chumbo afundou, enquanto o outro bloco de isopor ficou flutuando na superfície. Com base em suas observações, Bárbara anotou as seguintes conclusões. O chumbo, né, a conclusão 1. O chumbo afundou porque ele é mais denso que a água. Verdadeiro ou falso? O isopor flutuou porque ele é mais leve que o chumbo. Ou o chumbo afundou porque ele é feito de material metálico. Todas as conclusões registradas por Bárbara estão corretas. Então, você vai justificar a sua resposta e vai me mandar pelo WhatsApp, tá? E esta questão, eu tenho, ó, na fotossíntese, o gás carbônico e a água são usados para a formação da glicose. Nesse processo, a liberação do oxigênio. Ele quer saber quantas substâncias eu tenho aí, se são simples, se são compostas, quantas, né? Então, você vai ver, você vai contar essa substância aqui. Isso aqui é simples ou é composto? Isso aqui é simples ou é composto? Isso aqui é simples ou é composto? E isso aqui é simples ou é composto? Tá? Fácil. Isso aqui é o para conferir, né? Então, para conferir, você vai ligar. Então, faz de conta que a resposta vai ter que me dizer o que é massa, né? Faz de conta que massa seria isso aqui. Então, você vai fazer esse tracinho. Caso essa fosse a resposta, né, gente? Deixa eu apagar aqui. Tá? Deixa eu botar outra coisa. Tá? Então, você vai ver. Massa, que tem os 3 conceitos que a gente trabalhou, né? As 3 propriedades gerais da matéria, que é massa, volume e densidade. E aqui a gente tem o conceito dela, o que significa. Então, tu vai me dizer o que é massa, o que é massa, né? Qual desses 3 é o conceito de massa, tá? Fácil. E a última questão. Uma substância química pode ser classificada como... Quais são os 2 tipos de substâncias químicas, né? É fácil. Uma substância química, ela, quer dizer, uma pontinho, é formada por um único, né? Tem que ver se é simples ou se é composta. Uma substância composta é aquela formada por diferentes, tá? É uma questãozinha que você tem que pegar o livro e ler e poder completar as questões, mas não é difícil não. Qualquer dúvida, estarei no ar. E agradeço. Beijos e até quinta-feira. End.